E se eu te disser que em Uganda existem reis, homens de saia e até grilos fritos, que são considerados uma iguaria? Parece o começo de um roteiro para um novo blockbuster, não é? Mas essa é a realidade, e isso é apenas a ponta do iceberg. Uganda não é apenas mais um país africano que conhecemos apenas pelo nome. É um verdadeiro tesouro de riquezas culturais e naturais. Pode parecer que se sabe muito pouco sobre ela, mas é aqui que se concentram fatos incríveis que podem fazer você repensar tudo o que sabia sobre a África. Por exemplo, durante minha viagem, encontrei-me no reino de Bunyoro, onde os habitantes locais se orgulham de contar sua história e tradições, e os reis ainda governam com um respeito especial. E sim, homens de saia não são apenas uma tendência de moda, mas parte de uma tradição cultural profunda que remonta a tempos antigos. E quanto aos grilos fritos, se você pensa que isso é apenas uma excentricidade para os ousados, vai se surpreender. Eles são não apenas deliciosos, mas também incrivelmente nutritivos. E isso é apenas uma pequena amostra do que espera por você neste país incrível. Então, apertem os cintos, estamos prestes a embarcar em uma viagem emocionante pela Uganda, onde cada canto esconde histórias surpreendentes e tradições extraordinárias. Você só imagina, homens de saia não estão aqui para chocar os transeuntes, mas para orgulhar-se de seu patrimônio cultural. Em Uganda, especialmente entre o povo Karamoja, essas vestimentas, que lembram os kilts escoceses, não são apenas uma peça de roupa, mas um símbolo de força e masculinidade. Quando vi pela primeira vez esses homens vestidos com saias coloridas, imediatamente me vieram à mente os estereótipos engraçados de que homens de verdade só usam calças. Mas, na verdade, essas saias não são apenas uma moda, são toda uma história que remonta a séculos. Eles usam suas roupas com orgulho, pois representam suas tradições e a conexão com os ancestrais. Curiosamente, as saias desse povo são feitas de tecidos naturais e frequentemente adornadas, com padrões vibrantes que também têm seu significado. Portanto, se você encontrar acidentalmente um homem de saia em Uganda, saiba que está diante de um verdadeiro guardião de tradições antigas, não apenas de um fashionista. É um lembrete de que a cultura pode ser surpreendente e diversificada, e que a verdadeira masculinidade não depende do que você veste. Uganda nos oferece uma nova perspectiva do mundo, onde até as coisas mais incomuns se tornam comuns, e por trás de cada peça de roupa há uma história própria. Você sabe o que mais torna Uganda tão única? Seus reinos. Sim, você não ouviu errado. No país ainda existem vários reinos que, embora não tenham poder político real, continuam a exercer uma enorme influência sobre a cultura e as tradições. 4 reinos são oficialmente reconhecidos: Buganda, Bunyoro, Toro e Busoga. Cada um deles possui um rico patrimônio histórico e costumes únicos. Por exemplo, o reino de Buganda, o maior de todos, é famoso não apenas por suas paisagens pitorescas, mas também pelos rituais elaborados que ainda são realizados em homenagem à família real. Em Bunyoro, por outro lado, é possível ouvir histórias sobre antigas batalhas e dinastias reais que abalaram o país por séculos. Quando ouvi os moradores locais contando sobre seus antepassados, tive a sensação de que a história paira no ar, como os espíritos dos reis que partiram há muito tempo. E o reino de Toro, com seus festivais coloridos, é verdadeiramente hipnotizante. Aqui não apenas se respeitam as tradições, mas se vive intensamente por elas. E claro, não podemos esquecer de Busoga, onde antigos costumes são preservados e transmitidos de geração em geração. Todos esses reinos são verdadeiros reservatórios vivos de cultura, que nos lembram que mesmo no mundo moderno, há espaço para tradições e costumes antigos. Em Uganda, cada canto está impregnado de história, e basta olhar um pouco mais de perto para que ela se revele diante de você de maneira inesperada. Mas quando se trata de bebidas locais, há uma que é absolutamente única: o waraji. É uma bebida alcoólica forte feita de bananas fermentadas. Isso mesmo, você não ouviu errado. Em Uganda, as bananas não servem apenas para o café da manhã, mas também para a festa. O waraji é considerado quase uma bebida nacional, e você pode encontrá-la em cada esquina, desde pequenas barracas de rua até estabelecimentos mais sofisticados. Claro, eu não recomendaria que você o experimentasse em grandes quantidades, a menos que esteja preparado para sentir seu corpo começando a dançar ao som de sua própria música. O sabor dessa bebida é bem agradável, mas se você não está familiarizado com sua potência, pode acabar em uma situação inesperada. Imagine, você está sentado em um bar local, saboreando petiscos, e de repente seu interlocutor, um morador da região, com um sorriso, lhe oferece um brinde à amizade. E aí começa a diversão, que pode durar até amanhã. É interessante notar que o waraji não apenas entretém, mas também desempenha um papel importante em rituais culturais. Por exemplo, é usado em casamentos e outras celebrações como símbolo de unidade e alegria. Portanto, se você estiver em Uganda, não perca a oportunidade de experimentar essa iguaria local. Mas lembre-se, com bebidas de banana não se deve brincar. Agora que nos familiarizamos um pouco com as bebidas locais, vamos prestar atenção à verdadeira alma de Uganda: seu povo. Você sabia que a idade média dos habitantes deste país é de apenas cerca de 16 anos? Isso faz de Uganda um dos países mais jovens do planeta.
Imagine como isso afeta a atmosfera. As ruas estão cheias de energia, otimismo e, sem dúvida, de conversas animadas. Certa vez, eu estava passeando por um dos mercados e fiquei impressionado com quão vivos e ativos os adolescentes parecem. Eles lidam com as tarefas que, por vezes, são impostas a eles pelos adultos com uma facilidade notável. Em seus olhos brilha uma faísca, como se estivessem prontos para conquistar o mundo. Essa geração, repleta de ideias, parece estar preparada para mudar o curso da história. E, sinceramente, não ficaria surpreso se forem eles a fazer isso nas próximas décadas. Mas aqui está o ponto interessante. Com toda essa energia e juventude, também existem desafios. A população jovem enfrenta problemas relacionados à educação e ao emprego. Lembro-me de um rapaz local que me contou sobre seus sonhos de se tornar engenheiro, mas ele também está ciente de que as oportunidades para uma educação de qualidade são limitadas. E isso não são apenas palavras. É um problema real. Portanto, se algum dia você decidir visitar Uganda, não se esqueça de conversar com os moradores, pois suas histórias e ambições podem te ensinar muito. E assim, quando falamos sobre pessoas, é impossível não mencionar que Uganda é um verdadeiro paraíso para ornitólogos. Sim, você não ouviu errado. Neste país habitam mais de 1.000 espécies de aves, o que representa cerca de 11% de todas as aves do planeta. Considerando que na Uganda é possível encontrar até os raros grou-coroado, que estão retratados na bandeira do país, não é surpreendente que muitos ornitólogos sonhem em visitar essa incrível nação. Eu, claro, não sou ornitólogo, mas quando vi essas aves graciosas pessoalmente, percebi por que as pessoas estão dispostas a viajar meio mundo para capturá-las em suas lentes. Seus movimentos majestosos e penas vibrantes são simplesmente hipnotizantes. Dizem que para ver todas as aves que habitam Uganda é preciso dedicar mais de um mês. E para ser sincero, se você ama a natureza, isso pode se tornar uma verdadeira aventura. Portanto, se você tiver pelo menos uma gota de interesse em ornitologia, não perca a chance de passear por um dos parques nacionais, como o Parque Nacional Rainha Elizabeth ou o Parque Murchison Falls. Ao caminhar pelas trilhas, você encontrará criaturas aladas surpreendentes, desde papagaios exóticos até martinetes graciosos. Cada manhã aqui parece começar com uma sinfonia de cantos de pássaros, e se tiver sorte, você poderá ouvir as melodias únicas de espécies raras. Sem dúvida, não se trata apenas de ver uma ave bonita, mas de entender como a vida é diversa em nosso planeta. Uganda, com sua grandeza e variedade, deixa impressões inesquecíveis. E se você está pronto para descobrir novos horizontes, este país definitivamente está esperando por você. Quando se fala sobre as delícias gastronômicas de Uganda, é difícil não mencionar as preferências culinárias únicas dos habitantes locais. Imagine-se na esquina da rua, onde lhe oferecem grilos fritos. Isso mesmo, nsenene. Essas pequenas criaturas não são apenas uma iguaria para os gourmets locais, mas um verdadeiro deleite que pode surpreender até os paladares mais exigentes. Eu, claro, nunca pensei que iria experimentar insetos, até que me deparei com um dos cafés de rua em Kampala. Para ser sincero, estava um pouco cético, mas quando aqueles grilos crocantes e temperados chegaram às minhas mãos, percebi que não havia pior escolha do que recusar. O aroma deles, misturado com especiarias, era simplesmente irresistível. Os locais garantem que não é só saboroso, mas também incrivelmente saudável. Como não valorizar a proteína presente nesses insetos? Eles dizem que os grilos trazem energia e promovem saúde, e quem sabe, talvez haja uma dose de verdade nisso. Lembrei-me de como, na infância, aprendíamos sobre ecologia e como os insetos poderiam se tornar uma verdadeira fonte de alimento no futuro. Então, por que não começar por Uganda? Aqui, essas pequenas criaturas não só são acessíveis, mas são servidas com tanto entusiasmo que é impossível não se contagiar com o amor deles pelo nsenene. Se você decidir experimentar, esteja preparado para uma textura crocante e um sabor inesperado. Com certeza não é o que você esperava de uma refeição. Uganda, com suas tradições culinárias surpreendentes, nos oferece não apenas uma viagem, mas uma verdadeira aventura gastronômica que vale a pena experimentar ao menos uma vez na vida. E assim, quando você já estiver imerso nas iguarias gastronômicas de Uganda, vamos nos trasladar para o Lago Vitória, onde se encontra uma verdadeira curiosidade, a Ilha Lukuba. Isso mesmo, você não ouviu errado. Não se trata apenas de um nome para mais uma história romântica, mas de um lugar real onde vivem exclusivamente homens. Imagine a situação. Você chega a essa ilha e de repente percebe que não há mulheres por aqui. Os pescadores locais acreditam que a presença delas pode trazer má sorte na pesca. Para ser sincero, sempre achei que a pesca era algo mais do que apenas uma crença, mas parece que em Lukuba os homens levam isso muito a sério. Assim, essa ilha se tornou um verdadeiro oásis para a fraternidade masculina, onde os pescadores compartilham segredos sobre uma boa pescaria e, quem sabe, até discutem qual o melhor tempero para o que conseguiram pescar. Não sei como você se sente a respeito, mas me parece um lugar bastante estranho e até um pouco absurdo, onde os estereótipos de gênero atingem seu auge.
E assim você está à beira da água, observando essas aventuras pesqueiras, e percebe que, na verdade, isso é apenas mais uma manifestação da cultura única de Uganda. A Ilha Lukuba não é apenas um local com restrições, mas um símbolo que revela como este mundo é diverso e como as pessoas podem perceber a realidade de maneiras tão diferentes. Portanto, se você decidir explorar essas paragens, não esqueça de dar uma passada em Lukuba, mas tenha em mente, o acesso a mulheres lá é proibido. Imagine que você está em uma posição em que uma perna está no hemisfério norte e a outra no hemisfério sul. Sim, isso é possível em Uganda, e não é apenas uma artimanha para turistas. O Equador passa bem no meio deste país incrível, e há vários pontos onde você pode ver claramente como as duas metades do mundo são separadas apenas por uma linha imaginária. Sempre pensei que isso era apenas uma jogada de marketing, até que me encontrei em um desses locais. Fique em uma marca especial e pronto, você já é uma pessoa bicontinental. É como estar em uma ficção científica, onde você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Os habitantes locais, aliás, se orgulham muito dessa característica e adoram contar histórias sobre como o Equador influencia o clima, a natureza e até o comportamento das pessoas. Por exemplo, dizem que devido à sua localização, aqui ocorrem mais chuvas de sol. Engraçado, mas enquanto eu estava no Equador, a ideia que passava pela minha cabeça era: uau, agora posso me gabar de que viajei por 2 hemisférios ao mesmo tempo. Isso realmente acrescenta um pouco de magia à sua viagem. Portanto, se você quer dar um toque geográfico ao seu Instagram, não deixe de visitar o Equador em Uganda. Mas não esqueça que sensações não são tudo. O clima aqui pode ser imprevisível, então é melhor levar um guarda-chuva. E agora vamos nos transportar para um mundo onde não é apenas o Equador, mas sim as verdadeiras gorilas das montanhas. Isso mesmo, você não ouviu errado. Em Uganda há a chance de encontrar essas criaturas raras, e não se trata apenas de um passeio, é uma verdadeira aventura. O Parque Nacional Bwindi, onde quase metade de toda a população de gorilas das montanhas decidiu que vive melhor. É o lugar para se visitar se você quer não apenas adrenalina, mas também uma experiência única. Lembro-me de como fiquei impressionado ao pensar que esses primatas só podem viver em alguns poucos lugares do planeta, e aqui estou eu, em seu território, como se estivesse em um filme sobre a vida selvagem. Ouviu esses sons? Não são apenas ruídos, mas gorilas de verdade se comunicando entre si. E se você tiver sorte, verá como eles brincam, como crianças pequenas. Mas esteja ciente de que encontrar um gorila das montanhas não é um passeio no parque. É preciso estar preparado para uma verdadeira trilha em terrenos difíceis. E claro, é importante lembrar que devemos observar esses belos animais com respeito. Afinal, eles são animais selvagens, não personagens de desenho animado. Portanto, se você decidir visitar Bwindi, prepare-se para aventuras e momentos memoráveis, que podem fazer você repensar sua relação com a vida selvagem. E não se esqueça de que os gorilas das montanhas podem ser não apenas ferozes, mas também muito curiosos. Espero que você tenha uma câmera para capturar esses momentos inesquecíveis, porque encontros assim são algo que fica com você por toda a vida. Falando sobre os gorilas das montanhas, não podemos deixar de mencionar que Uganda não é apenas um país com uma flora e fauna únicas, mas também um dos lugares mais acolhedores da África. Imagine, você tem uma câmera nas mãos, uma expectativa de aventura no coração e, ao seu redor, pessoas que estão genuinamente felizes em vê-lo. Sim, apesar de todas as dificuldades econômicas, Uganda continua sendo um dos países mais amigáveis e felizes do continente. Eu me lembro de uma vez, passando por um pequeno mercado, ter visto os moradores oferecendo seus produtos com sorrisos no rosto. A alegria deles era tão contagiante que acabei comprando algumas bananas, mesmo não precisando delas. Essa atmosfera de calor e abertura permeia tudo, desde conversas com taxistas até interações com vendedores de souvenirs. E sim, às vezes parece que o sorriso não é apenas um gesto, mas parte do DNA de cada ugandense. E quando você entra em um restaurante para experimentar as delícias locais, você imediatamente sente que não é apenas um visitante, mas quase um membro da família. Todos esses pequenos detalhes criam uma aura única, que envolve você como um cobertor quente em uma noite fria. Uganda, sem dúvida, merece ser visitada, não apenas para se encontrar com os gorilas das montanhas, mas também para ver como as pessoas podem ser felizes, mesmo nas condições mais desafiadoras. Uganda é um país de contrastes impressionantes, onde antigas tradições coexistem pacificamente com as realidades modernas, e a natureza surpreende pela sua diversidade. Sempre acreditei que é exatamente nesses lugares que se pode ver como a história e a cultura se entrelaçam com a vida cotidiana. Imagine-se caminhando pelas ruas da cidade e, de repente, ouvindo os sons de instrumentos tradicionais se misturando ao barulho dos carros modernos. É como se você tivesse entrado em um museu que, de repente, ganhasse vida e todos os seus expositores começassem a conversar com você. Cada canto de Uganda está repleto de vida e energia, como se a própria terra estivesse respirando. E qual fato mais te surpreendeu? Talvez você já tenha estado em Uganda ou sonhe em visitá-la. Não hesite, escreva nos comentários. Estou curioso para saber suas impressões, pois é isso que torna nosso diálogo vivo.
Se você gostou deste vídeo, apoie-nos, pois ainda há muitas histórias incríveis de todo o mundo pela frente. Inscreva-se no canal, dê likes e compartilhe suas experiências. Vamos juntos explorar este mundo maravilhoso.